Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha P, a galerinha mais preparada do Brasil! Professor Emanuel Tadeu na área para a gente iniciar um curso de questões sobre a Lei 9.455. Que lei é essa, Emanuel? A lei que vai tratar sobre tortura, tá? Então a lei, pessoal, que a gente pode dizer logo de cara. Cai concurso público? Não. Despenca. Despenca. Então, vamos trabalhar aí várias bancas, tá? Não é uma banca só, a gente vai trabalhar questões envolvendo FGV, FCC, tá? CESP. Então, são questões, ó, filé, né? Então, são questões filé que vão te ajudar a detonar a prova aí quando cair no teu concurso sobre crimes, né, de tortura. Então, vamos deixar de conversa fiada, né, e vamos logo trabalhar as questões. Antes disso, eu só quero dizer para vocês que a definição que seria tortura encontramos na Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, tá certo? Desumanos ou degradantes, que foi ratificada pelo Brasil em 1991, beleza? Só dar esse ponto aqui para vocês. E vamos lá começar, não é? Nossas questões aí sobre tortura. Relativamente ao crime de tortura, Lei 9.455 de 1997, a década de 90 foi o auge, não é, do ordenamento jurídico. A gente diz que foi a década de ouro do ordenamento jurídico, porque foram muitas leis criadas na década de 90 importantes, né? A lei de tortura, crimes ambientais, código de trânsito, a lei de crimes, tudo é da década de 90, né? Então foi uma década, cara, importantíssima para o nosso ordenamento jurídico. Então, ele diz, relativamente ao crime de tortura, Lei 9.455, é correto afirmar que a pena do crime é aumentada. Então, a pena do crime é aumentada. Quando o crime é cometido contra agente público, não. Vamos logo para a jurisprudência. Vamos logo para a lei. Ele diz o seguinte: de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.455, que trata dos crimes de tortura, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Então, logo de cara, se liga que tu vai ter que saber esse quanto de pena, tá? Vai ter que saber o quanto de pena. Manuel, tem que saber mesmo? Bicho, é imprescindível. Então, tem que saber o quanto de pena. Então, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, porque entra na lei do idoso, né? Então, e se o crime é cometido mediante sequestro. Então, nessas 3 situações, você vai ter o quê? Um aumento de pena de 1/6 até 1/3. Aí já ficou fácil responder a pergunta, né? Crime é cometido contra agente público, não. Crime é cometido por pessoa maior. Crime é cometido por pessoa, não é contra pessoa, não é por pessoa. Cuidado na pegadinha. Cuidado. Crime é cometido, não é? Contra pessoa maior de 60 anos. Não é por pessoa maior de 60 anos. Crime é cometido por agente público. Letra C. Matamos aí a primeira questão.
Crime é cometido durante o repouso noturno, não. E pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite em face dessas condutas também não. Tá? Então, letra C. Questão de número 2. No que concerne ao crime de tortura, assinala a opção correta. O indivíduo que se omite ante a prática de tortura, quando deveria evitá-la, responde igualmente pela conduta realizada. Negativo. O indivíduo que se omite ante a prática, quando deveria, responde igualmente pela conduta realizada. Ou seja, o que ele está dizendo? Esse cara que se omitiu, que houve a omissão, ele vai pagar da mesma forma daquele que realizou a tortura. Está certo isso? Não. Conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, a Lei 9.455/97, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá certo? Então, é errado aí. Poxa, Emanuel, e aquele cara, Emanuel, que comete o crime de tortura, qual seria a pena dele? Pessoal, vê só. O artigo 1º, né, ele diz que a pena seria de 2 a 8 anos. Tá certo? Então, a pena para quem comete o crime de tortura é de 2 a 8 anos. Tranquilo? Vamos lá. Então, errada aqui a letra A. B. A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica somente aos crimes ocorridos em território nacional. Não. Na lei de tortura, nós aplica-se o princípio da extraterritoriedade, né? Previsão lá no artigo 2º. Então, conforme o artigo 2º da Lei 9.455, o disposto desta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob a jurisdição brasileira. Beleza? Então, letra B também está errada. Letra C. No crime de tortura, prática contra adolescente é causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Certíssimo. Olha aqui, ó. Crime cometido contra criança. Eita, deixa eu apagar aqui. Crime cometido contra criança, gestante. Aqui, ó. Adolescente. Então, letra C, corretíssimo. Letra D. A condenação de funcionário público por esse crime gera perda do cargo, desde que a sentença assim determine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos. Questão errada. E por que a questão está errada? Veja. Artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo ou emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Como assim, Emanuel? Veja, existem situações em que a perda do cargo não é automática, tá? É o juiz, na sentença, ele informa se vai haver a perda do cargo ou não. Na sentença, o juiz diz, ó, esse crime, você também vai, além da pena privativa de liberdade, vai ter como é que se diz? A perda do cargo. Quando se trata
do crime de tortura, quando se trata do crime de tortura, o que acontece? O parágrafo 5º, ele diz que a condenação acarreterá a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E isso, meus amigos, isso quer dizer o quê em relação a o que nós estamos vendo aqui? Chamamos isso de efeito da sentença. Os efeitos da sentença aqui, né, ele é automático. O STJ, inclusive, não é, entende que esse efeito da perda do cargo, ele é automático, ou seja, não sendo necessário fundamentação concreta para a sua aplicação. Então, houve a tortura, se fudeu, já vai ter a perda automática. Beleza? Tranquilo? Não precisa do juiz colocar na sentença. Já vai haver a perda automática. É um dos efeitos da sentença. A submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não previstos em lei exige dolo específico. A submissão da pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário que pratique atos não previstos em lei exige o dolo específico. Exige não, porque o crime se consuma com a submissão da vítima a sofrimento físico ou mental. Ou seja, por se tratar de um crime plurissubsistente, mostra possível a tentativa, sendo assim, não exigindo dolo específico. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, questão de número 3. Cada questão boa, já estou me empolgando. Quanto à legislação a respeito do crime de tortura, assinala a opção correta. A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, função ou emprego público, mas não a interdição para o seu exercício. É errado também. O artigo 1º, parágrafo 5º, da lei, a condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. A gente já tinha visto isso aqui. Não é? Opa. Peraí. Terceira. Vamos lá, terceira. Letra B. Então aqui está errado, né? Mas não. Carreta aqui está errado. Não se aplica a lei de tortura se do fato definido como crime de tortura resultar morta. Não se aplica a lei da tortura se do fato definido como crime de tortura resultar morte da vítima. Oh, meu amigo, totalmente errado. Por quê? Porque eu tenho, inclusive, né, no caso aqui da morte da vítima, que é o artigo 1º, parágrafo 3º, né, a lei de tortura é muito clara. Muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque aí nós temos o que chamamos de forma qualificada. Preste atenção. A morte que resulta da tortura, temos aí, meus amigos, o quê? Uma forma qualificada. E cuidado, muito cuidado para não confundir.
Confundir como assim, Emanuel? Homicídio, no crime de homicídio, não é? Ou seja, o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte. Eu não posso confundir isso aí, ó. Uma coisa é homicídio qualificado pela tortura, outra coisa é tortura qualificada pela morte. Como assim? Simples, meus amigos. No crime de homicídio, o agente quer a morte da vítima e utiliza a tortura como meio, ou seja, ele tem um dolo no resultado. Como assim, Emanuel? Rapaz, eu tô com tanta raiva de Zaqueu, cara. Zaqueu, eu vou te matar. Mas eu vou te matar torturando, Zaqueu. Por que tu não me pagasse água de coco, miséria? Que tu me prometeu. Então, eu vou te matar aos pouquinhos. Primeiro eu vou cortar teu polegar. Depois eu vou cortar o teu bucho. Opa! Veja. Aí eu tenho um homicídio, não é? Qualificado pela tortura. Já a tortura qualificada pela morte, o agente não queria o resultado. Mas a morte ocorre de forma culposa. Ou seja, é aquele fudeu. Como assim? Eu estou torturando o cara para uma tortura confissão, né? Torturando o cara para o cara confessar o crime. Aí bota o saco, tira o saco, bota o saco, tira o saco, botou o saco, quando tirou, fudeu. Ele morreu. Opa, entenderam aí? Então, meus amigos, cuidado aqui. Não se aplica a lei de tortura se do fato deve ser como crime de tortura resultar morte. Claro que se aplica. Nós temos aqui uma forma qualificada. Nós temos aqui uma forma qualificada. C. O condenado por crime previsto na lei de tortura inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado. Na verdade, vê só, a lei diz que ele deve iniciar, não é, em regime fechado. Agora, existe também, só que existe o entendimento aí que iniciar no regime fechado feriria o princípio da individualização da pena. Mas eu não vou tratar disso agora, não. O que a gente tem que observar é o que está na lei. Na lei diz, não a jurisprudência, que ele não está pedindo jurisprudência. Na jurisprudência diz que ele iniciará o regime em regime fechado, beleza? A gente tem que basear na jurisprudência. A gente não pediu jurisprudência aqui. Não disse jurisprudência do STJ, não. Está dizendo letra de lei. Na letra de lei, está errado. Aquele que se omite em face da conduta tipificada por um crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime. A gente viu que não é? Já vimos na questão anterior, acho que foi na primeira questão, que não. Pena para torturador é uma coisa, pena para quem omitiu-se é outra. Pratica crime de tortura a autoridade policial que constrange alguém mediante emprego de grave ameaça e causando-lhe sofrimento mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Certíssimo, né? Aí temos uma espécie de tortura, que é a tortura-confissão, não é? É a tortura-confissão. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui as formas de tortura. Eu não coloquei aqui no slide, tenho sim aqui. Então você tem, em regra, obviamente você tem mais do que essas aqui, mas as principais que sempre caem. Você tem tortura-prova, tortura-crime, tortura-discriminação, tortura-castigo. O que a gente viu nesse caso dessa questão aqui,
que constrange alguém mediante emprego de grave ameaça causando sofrimento com o fim de obter informação, declaração ou confissão, chamamos isso de tortura-prova, tá? Tortura-prova, beleza? Vamos lá. Então, letra E, certíssimo. Quarta questão. Acerca da lei... É quarta? É, né? É, quarta questão. Acerca da lei 9.455, de 97, que define os crimes de tortura, assinala a opção correta. O crime de tortura visando a obtenção de informação, declaração ou confissão da vítima é crime próprio, pois somente pode ser cometido por agentes públicos. Não. Errado. Na verdade, né, o crime de tortura, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Só tem um crime de tortura que é crime próprio, tá? Aquele que o cara tem a guarda, o poder, né? Aí vai ser crime próprio. Nos demais, o crime de tortura não é crime próprio. Beleza, pessoal? O crime de tortura não é crime próprio. Trata-se aqui de tortura à prova e o crime é comum. Qualquer pessoa poderá praticar conduta delituosa, não é? Então, se o sujeito ativo fosse agente público, pode incidir, dependendo do caso, com aumento de pena, como a gente já viu. Opa! Então, é crime comum. É crime comum, não é crime próprio. Na tortura designada como tortura discriminatória, é um tipo de tortura também, em que a violência ou a grave ameaça são motivadas por discriminação racial, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima nos modos dos crimes de racismo tipificados em legislação própria. Errado também. Ora, é crime de tortura, a ação penal é pública e incondicionada. É crime de tortura, a ação penal é pública e incondicionada. Tá? C. A denominada tortura para a prática de crime ocorre quando o agente usa de violência ou grave ameaça para obrigar a vítima a realizar ação ou omissão de natureza criminosa. Assim, essa forma de tortura não abrange a provocação de ação contravencional. Ou seja, né? Certíssima a letra C. Preste atenção. É entendimento da doutrina majoritária. Como assim, mano? Vê. Como eu disse para vocês, você tem espécie de tortura. Tortura à prova e aqui você tem a tortura-crime. 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 Então, o que diz a jurisprudência? O que diz lá a jurisprudência? Ora, se estamos falando de tortura-crime, então deve ser afastado o cara torturar diante de uma contravenção, para que ele cometa uma contravenção. Espera aí, Emanuel. Eu não entendi a questão da tortura-crime. Pessoal, a tortura para a prática de crime, né, prevista aí no artigo 1º, não é, da Lei 9.455, ele diz o seguinte: o agente usa da violência. Pessoal, o agente usa da violência ou grave ameaça para obrigar alguém a realizar uma ação criminosa. Não é? Aí,
Ora, realizar uma ação criminosa. Aí o que a jurisprudência diz? O que a jurisprudência diz? Espera aí. Quando ele diz realizar uma ação criminosa, ele não está falando em contravenção penal, não. Ele está falando que eu utilizei esse agente para praticar um crime e não uma contravenção. A lei não diz, não fala em contravenção. A lei fala em crime. Se a lei fala em crime, está afastada da contravenção. Tranquilo? Então vamos lá. Então está correta a letra C. A configuração do crime de tortura não absolve os delitos menos graves decorrentes. Claro que absolve. Ele vai absolver, por exemplo, a lesão corporal, não é? Ele vai absolver, não é, os crimes de maus tratos, lesões corporais leves. Obviamente, ele vai absolver todos esses delitos mais leves. Tranquilo? Então, estamos aí diante do que a gente chama princípio da consunção, não é? Princípio da consunção. Então, lesão corporal, maus tratos, constrangimento legal são absolvidos pelo princípio da consunção. Quinta questão. Ainda sobre o crime de tortura, é correto afirmar: trata-se sempre de crime próprio? Não. A regra é de crime comum. A tortura à prova ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. Certíssimo, letra B. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Letra B está mais do que correta. C. A chamada tortura-castigo sujeita o autor do crime a pena de detenção, não, Feninho. É reclusão. Reclusão. As disposições da Lei 9.455 se aplicam apenas quando o crime for praticado em território nacional. A gente também viu que não. Artigo 2º vai ser aplicado o princípio do quê? Da extraterritorialidade. Então, fechou aqui. Aqui a gente já começa certa ou errada, né? A respeito da identificação criminal no crime de tortura, do abuso de direito, da prevenção do uso indevido de drogas, da comercialização de armas de fogo, dos crimes hediondos, julgo isso que esse aí ele bota um bocado de coisa para perguntar uma coisa somente específica. É foda. CESP é foda. Pratica o crime de tortura policiais rodoviários federais que dentro de um posto policial submete o autor a crime, o autor de crime a sofrimento. Peraí. Deixa eu botar aqui o marca-texto. Submete o autor de crime a sofrimento físico, independentemente de sua intensidade. Então, meu amigo, a questão tá o quê? Errada. Olha, Manoel, está errada por quê, meus amigos? A conduta narrada pelos policiais é criminosa? É, mas não é tortura. Por quê? Porque a tortura, ela exige que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou mental. Que não for o caso aqui. O autor de crime é sofrimento físico, é lesão corporal, maus tratos, não é? Mas não tortura. Certo? A lei de crimes de tortura, ao prever sua incidência, mesmo sobre crimes que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de extraterritorialidade incondicionada. A gente já viu isso. Artigo 2º da Lei 9.455. Está aqui, ó. O disposto desta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente local sobre a jurisdição brasileira. Em cada item que se segue é apresentada a situação hipotética,
seguida de uma assertiva a ser julgado com relação ao crime de tortura. Crime hediondo, crime... Aquela paginada dá acesso para perguntar isso aqui. 5 guardas municipais em serviço foram desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Se fudeu. 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para o local isolado e imobilizaram-no. Opa, deixa eu botar aqui logo de cara. Espancaram-no, ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros 3, então aqui eu tenho, deixa eu botar de cor diferente. 2 fizeram isso. Outros 3 deram cobertura. Não tem nada a ver, não. Se fuderam da mesma forma, mas bora lá. Nessa situação, os 5 guardas municipais responderam pelo crime de tortura, incorrendo todas as... Com certeza, meus amigos, artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Concurso de agentes. Temos aí o concurso de agentes, não é? Então, se fuderam. Questão número 9. Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgo o item que se segue. A condenação pela prática de crime de tortura acarretará perda do cargo, função, emprego público e interdição para o exercício por prazo igual à pena aplicada. A condenação pela prática acarretará a perda do cargo, função e a interdição para o exercício por prazo igual ao da pena aplicada? Não. O que diz? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, questão é dobro do prazo. Se liga. A interdição é pelo dobro do prazo. 10. Pratica crime de tortura o agente que expõe a perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, sujeitando a trabalho excessivo, abusando de meios de correção ou disciplina. Veja, na verdade, o que nós temos aqui é o agente que expõe perigo à saúde de pessoas sob sua autoridade para o fim de educação, ensino, tratamento, sujeitando a trabalho ou abusando de meios de correção. Não comete crime de tortura, tá? Muito cuidado. Mas sim um crime de maus tratos. O que a gente tem semelhante a isso é a previsão, não é? Na tortura, o dolo do agente é expor a vítima a intenso sofrimento físico ou mental, necessariamente com emprego de violência. Aí você tem a famosa tortura-castigo, né? Mas para ver a tortura-castigo, você tem que ter intenso sofrimento físico ou mental. Então, quando a gente vai trabalhar, mais uma vez, cuidado. Quando vai se trabalhar tortura-castigo, quando a gente vai trabalhar tortura-castigo, muito cuidado, porque na tortura-castigo é imprescindível. O quê? É imprescindível o sofrimento, é imprescindível o intenso sofrimento físico ou mental, tá certo? Se não houver esse intenso sofrimento físico ou mental, você tem maus tratos, por exemplo. E lembrando, nesse tipo de tortura-castigo, aí sim o crime vai ser próprio, beleza? Tranquilo? Então, chorou. Terminamos a primeira bateria de questões sobre tortura. Suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!